Cara, se a gente fala um pouco sobre o Neymar aqui no Brasil, chega a ser um esculacho, porque o cara jogou muita bola no Santos mesmo, pô, foi muito absurdo, cara. Eu nunca vi um jogador tão bom no futebol brasileiro e pra mim ele era mais completo, tanto que o Messi quanto que o Cristiano Ronaldo. Pra mim, o Neymar tinha mais repertório de drible, de chute, sei lá, cara. Eu achava mais bonito de ver o Neymar jogar e achava ele melhor que o Messi, que o Cristiano, que ele poderia ter uma ascensão maior. Claro que não aconteceu por questões de decisão de carreira, por questões do acaso mesmo, né? Mas o Neymar não foi um incompetente. Não, o Neymar jogou muita bola, cara. Foi o melhor jogador do Brasil por mais de uma década e ainda é hoje em dia o melhor jogador do Brasil, o cara com mais recurso técnico. Muita gente tenta menosprezar o cara, talvez por algum viés diferente que você não concorda, mas você não pode negar que dentro de campo o Neymar jogou muita bola. E o que mais me emputece nisso é que as pessoas simplesmente esquecem que o Neymar, quando chegou na Europa, ele já tinha 22 anos e é uma parte da carreira dele, desde um moleque promissor nos tempos de Santos até ele chegar na Europa, são 5 anos que ele faz muita coisa, cara. Por exemplo, o Ney já tinha jogado mais de 230 jogos com quase o mesmo tanto de participações em gols, sem contar que ele ganhou um total de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos, incluindo 2 indicações à bola de ouro, isso jogando na América do Sul, coisa que ninguém até hoje conseguiu fazer. Aí tu vai falar do Messi, mas ele joga na América do Norte, Estados Unidos. E uma curiosidade é que o Neymar nasceu no dia 5 de fevereiro. Curiosamente, é um amuleto de muitos jogadores de futebol, porque o Maldini, o Jorge Hage, o Carlos Tevez e até mesmo o Cristiano Ronaldo nasceu nessa data. Parece que se você nascer no dia 5 de fevereiro, você tá fadado a se tornar um jogador de futebol. E o pai de Neymar era obcecado por futebol e acredito que isso ajudou ao Ney também se tornar muito bom logo cedo. E basicamente o mesmo olheiro que descobriu o Robinho na base, descobriu também o Neymar quando ele viu a destreza e a velocidade com qual ele fazia os dribles. Ele viu que estava lidando com uma das estrelas do futebol mundial. E desde essa época o Neymar já era visto como um absurdo, porque as pessoas iam ver ele jogar na quadra aos 6 anos de idade, sempre estava lotada, porque era tipo assim, uma parada diferente, um moleque de 6 anos que destrói todo mundo. Então geral queria ver aquilo. E nessa época ele jogava pela Portuguesa Santista, até o ídolo do Santos, Zito, e viu o Neymar jogar e ficou absurdo, viu que o cara era absurdo e foi falar com o presidente que tinha que contratar o cara e oferecer um contrato longo, porque o garoto tinha apenas 10 anos. E conseguiu convencer o ídolo do Santos nessa idade, cara. Pra mim, aqui já é um passo de um outlier, de um cara totalmente acima da média. E é aqui que o Santos cria um time do juvenil pra contratar o Neymar. Aos 11 anos, ele já recebia salário e um dinheiro pra aquela época, sério, pra um moleque de 11 anos, pô, uma grana boa. E desde então, ele só evoluiu. Com 15 anos, ele já jogava com garotos de categorias de base acima, algo comum aqui no Brasil, e também já começava a figurar nas convocações da seleção brasileira sub-17, se tornando o próximo garoto prodígio do Brasil. Depois que ele completa 17 anos, o Santos o transfere para o time principal e assina um contrato longo com o Neymar, na tentativa de segurar o jovem. E basicamente, quando ele subiu, ele já impressionava nos treinos, destruindo seus companheiros de equipe e fazendo coisas absurdas. Tanto é que já se cogitava colocar Neymar no jogo seguinte, depois de que ele subiu, e estava 0-0 o jogo até o minuto 15 do segundo tempo, quando a torcida começou a gritar pelo nome de Neymar, pedindo para ver o jovem em campo. Aliás, a torcida criou expectativa sobre um moleque prodígio e queria vê-lo em campo, queria ver um pouco mais do que das expectativas, um pouco mais do que aquele moleque podia mostrar. Ele entrou nesse jogo, não fez nada demais, mas foi o primeiro passo. Logo depois ele já aparecia jogo após jogo e quando você foi perceber, ele já tinha feito 15 partidas consecutivas pelo Santos. Isso com 17 anos. No início da outra temporada do outro ano, foi dada uma segurada no Neymar. Apesar disso, ele não ter entrado tanto titular, não ter ganhado tanta minutagem, ele levou o Santos à final do Campeonato Paulista até ele enfrentar o Ronaldo Fenômeno e bem, simplesmente o cara marca 2 gols, o Fenômeno, e ele vence aquele Campeonato Paulista. Mas Neymar foi eleito o melhor jovem daquela competição. Pô, e se assistiu até agora, ajuda aí com o like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. Você sabe, o canal é pequeno, então qualquer tanto que você possa me ajudar aí
já seria muito absurdo, eu ficaria extremamente grato, irmão. E após o Paulista, o Neymar simplesmente recebe Ganso e Robinho ao seu lado e basicamente eleva tudo ao próximo nível, levando o Campeonato Paulista à loucura, com 14 gols e 5 assistências em 19 partidas, mas acima de tudo, marcando na segunda partida da final para dar ao Santos e assim mesmo o título do Campeonato Paulista e o prêmio de melhor jogador do torneio. E nessa época a Copa do Brasil terminava no primeiro semestre da temporada e o Neymar também foi absurdo, marcando 11 vezes e dando 7 assistências em apenas 8 partidas. Isso aí você contabiliza 18 participações em gols em 8 jogos. Pô, você tá de brincadeira. Então ele leva o título da Copa do Brasil e também o prêmio de artilheiro da competição. Isso com apenas 18 anos, ele já tinha se tornado o garoto propaganda do futebol brasileiro, com um moicano por todo lado aqui no Brasil. Fala a verdade, mano. Tu era criança nessa época, ou se não era adolescente ali mais ou menos, tu queria fazer o moicano do Neymar. E o Santos nessa época também rejeita uma oferta de 30 milhões de libras do Chelsea, convencendo a Neymar a ficar por mais tempo. E basicamente o Santos usou até o Pelé ligando para o craque e para convencê-lo a ficar, e também disse que iam montar um time em torno dele. E nessa época, 2010, tudo isso significava que ele seria convocado para o Brasil para disputar a Copa do Mundo. E a gente podia ter visto ele ao lado de Ronaldinho, mas infelizmente o Dunga, técnico da seleção, roubou da gente essa possibilidade, deixou o Neymar de fora do torneio. E é aqui também que acontece aquela fatídica fala do René Simões, que se refere ao Neymar: estamos criando um monstro. Ele não quis dizer que a gente estava criando um monstro ao redor do Neymar, mas sim ele estava alertando sobre o ego do brasileiro. E pô, se tu acompanhou o futebol brasileiro nessa época, tu vai lembrar da polêmica que foi a paradinha do Neymar, sabe? Aqueles pênaltis que ele parava antes de bater pro gol. Eu lembro que isso dava muita treta contra o Rogério Ceni no São Paulo. Cara, isso levou a FIFA a proibir esse movimento, o que forçou o Neymar a se ajustar aos poucos, o que fez ele perder alguns pênaltis nesse meio do caminho. E isso levou a Dorival, técnico do Santos naquela época, a falar para Neymar não bater o pênalti no meio do jogo e deixar um dos seus outros companheiros de equipe bater. E aí o Neymar surta, xinga, nossa, esperneia. E nesse momento todo mundo deu razão ao René Simões, né? E a fala que ele tinha feito pouco tempo antes. E isso era meio com um alerta de que o Brasil podia estar criando um cara mimado em vez de um craque de estrela mundial. Mas para ser justo com ele, ele se desculpou mais tarde com o Dorival. E talvez os 43 gols e 10 assistências em 63 partidas talvez compensaram, né, essa indisciplina. Ele ganha a chuteira de ouro de maior artilheiro do brasileiro naquele ano, o prêmio de melhor atacante da liga, mas o Santos termina em 8º lugar. E isso daqui dá pra explicar muito bem. O Neymar não conseguiu ganhar um Brasileirão nessa época porque ele era convocado pra cacete. E não era, né, agora como na data FIFA, que às vezes para o campeonato, não. Nessa época não respeitava isso, então basicamente o Neymar ficava de fora da maioria dos jogos. E se tu tem um cara extra classe no brasileiro, tu não pode usar na maioria dos jogos, como é que tu vence essa competição? Se torna inviável. No ano seguinte, o Neymar começa o Sul-Americano Sub-20 fazendo história, marcando 4 gols em um jogo e indo até o fim, levando o Brasil ao título, e ele também sendo o artilheiro daquele campeonato. E detalhe, ele marca o dobro de gols do segundo colocado. E isso basicamente escancara que o Neymar já tava bom demais pra estar jogando torneio juvenis, tá ligado? Ele basicamente não mirava títulos como esse, mas sim o grande prêmio, a Copa Libertadores. Talvez essa seja a maior performance da Libertadores de todos os tempos, já que ele marca um gol contra o Colo-Colo e que deu a classificação do Santos para a fase eliminatórias, em que num jogo absurdo contra o América do México, o Neymar dá assistências para o único gol do Santos que o coloca nas quartas de final. E detalhe que o Rafael faz defesas absurdas nesse jogo. Nas quartas o Santos pega o Once Caldas e o Neymar marca um gol e dá uma assistência nesse jogo, onde o Santos vence por 2-1. Nas semifinais, a história se repetiria novamente, já que Neymar deu assistência para o único gol da partida em casa e depois marcou o terceiro e o gol decisivo na partida de volta. E na final, nem preciso dizer, o Neymar marca o gol e bem, o Santos vence a competição pela primeira vez pós-Pelé.
E nem é preciso dizer que o Neymar foi eleito o jogador do torneio. E se não fosse o suficiente, no próximo jogo é a atuação talvez a mais icônica do Neymar com a camisa do Santos, onde seria aquele jogo histórico contra o Flamengo de Ronaldinho. E se tu nunca viu nem o highlights dessa partida, pô, o que é que tu tá fazendo da vida? Pra mim, esse é o maior jogo do futebol brasileiro e vai demorar muito tempo pra algum disputar ou quiçá passar esse jogo. Vale destacar também que o gol do Neymar nessa partida garante a ele o prêmio Puskás, tornando o jogador mais jovem a ganhar esse título. Mas isso foi para aquela época, porque ele foi superado depois por Daniel Zizori, que superou esse recorde do brasileiro. E aqui é uma história totalmente descabida. O Neymar queria jogar futevôlei e ficou a tarde toda jogando futevôlei numa partida contra o Atlético Paranaense. E os companheiros de equipe dele no Santos começaram a ficar putos, porque sabiam que ele ia ficar cansado e provavelmente não chegaria bem para o jogo. Resultado, o Neymar dormiu no ônibus durante a viagem para o jogo e já estava todo mundo com certeza que ele não iria jogar, mas chegou na hora, o Neymar se levantou, vestiu seu uniforme, foi para o jogo e bem, marcou 4 gols. E o comentarista resumiu bem a situação. A única coisa que resta para o Neymar fazer é chover. No mês seguinte, não importa o que o Neymar pudesse fazer, porque ali não dava para o Santos. O Mundial de Clubes foi simplesmente cruel. O Neymar jogou bem, o Santos vence o time japonês, mas é destruído na final por 4-0 pelo aquele Barcelona do Guardiola. Pô, isso aqui não precisa nem explicar. A derrota do Santos pro Barcelona já é algo comum, né, mano? E aquele time, convenhamos, era um time absurdo do Barça. Eu não sei se algum time brasileiro poderia ganhar nesses tempos modernos, mas ele termina o ano com a ótima nota, sendo indicado para a Bola de Ouro e entrando imediatamente no top 10. No Paulista da temporada seguinte, ele também não se conteve, cara, conquistando seu terceiro campeonato paulista consecutivo com 20 gols e 8 assistências em 18 partidas. Ele simplesmente estava envolvido em 74% dos gols do Santos nas 7 partidas que antecederam a final, totalizando 13 gols e 4 assistências nesse período. E não pensa que ele só fez isso no Paulista, não. Sua contribuição em gols, a porcentagem pelo menos no Brasileirão, era quase a mesma. É em 2012 também que ele tem aquela atuação contra o Bolívar, que o técnico deles fala: Neymar, eu nem sei quem é. E bem, na volta o Santos faz 8-0 no Bolívar e o Neymar se apresenta, digamos assim, né? Essa foi uma das maiores humilhações esportivas de todos os tempos, né? Totalizando 2 gols e 3 assistências na partida. Essa foi a maior vitória numa partida da Libertadores desde 1970. E nas semifinais o Santos é parado pelo Corinthians, o Neymar marca um gol, mas não foi o suficiente para levar o time do Santos à final. Mas pelo menos para o menino Ney, ele leva o prêmio de artilheiro do campeonato, o que ele ainda não havia conseguido fazer. Mais tarde, naquele ano, ele saía derrotado nas Olimpíadas, mesmo chegando na final. E se eu não me engano, cara, o Neymar vence uma bola de prata porque simplesmente ele não podia competir com mais ninguém. E só ele e Pelé e tiveram essa categoria, nem o Zico, nem o Ronaldinho, nem o Fenômeno, apenas ele e Pelé. Mas afinal, 43 gols e 19 assistências em 47 partidas, o que tu pode fazer com um cara desse? E mais uma indicação, a Bola de Ouro. O Neymar entrou na sua 5ª temporada no Santos, tornando-se o primeiro jogador a chegar em 5 finais consecutivas do Campeonato Paulista e sendo nomeado o melhor jogador da competição, apesar de perder essa final. Ele vai à Copa das Confederações do Brasil e bem, tu sabe que o Neymar joga muito bem, o Brasil vence essa Copa das Confederações e todo mundo achava que esse Brasil do Filipão ia muito bem na Copa, o que não aconteceu. Mas o Neymar se transfere para o Barcelona depois e o resto é história. Mas é inegável que tentam reescrever essa história hoje em dia falando que o Ney não jogou nada, o que ele é simplesmente um mascarado, um cara que não jogava nada e que, sei lá, era um jogador fingido que caía no chão, o que é uma mentira, é uma farsa. O Neymar jogou muita bola, jogou mais que qualquer cara nesse século aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nesse século, ninguém jogou mais bola jogada que o Neymar não teve, mano. O que esse cara faz, as plasticidades e os dribles, ninguém fez isso aqui, mano. Ninguém fez aqueles golaços absurdos, na minha opinião, pelo menos. Mas então, o que é que tu acha? Tu concorda comigo? Tu acha que o Neymar é sim o melhor jogador brasileiro desse século, pelo menos que atuou aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.